Então, vamos lá, galera. A gente vai continuar nossa aplicação. E agora o que a gente vai fazer é conectar o nosso front-end, ou seja, o nosso React, com o nosso back-end, que a gente já criou a nossa API, que a gente criou lá no módulo de Node, beleza? Galera, é assim que a internet funciona. A gente tem o back-end e o front-end. Eles se conversam o tempo todo trocando JSON. Então, por exemplo, a gente vai enviar um JSON para o back-end quando a gente clicar em cadastrar um novo usuário. Eu vou mandar o nome e a idade. O back-end vai receber esse JSON, vai gravar aqui, e quando eu precisar desses dados, eu vou pedir para o back-end, o back-end vai enviar JSON aqui para o front-end. Então, quando você entra numa página da internet e vê todas aquelas informações, nada mais é do que o front-end trocando informações com o back-end, beleza? E é essencial para você saber fazer isso. Não é complicado, fica calmo, mas é essencial que você saiba. Beleza? Então vamos preparar o terreno para a gente conseguir fazer isso. Lá no nosso módulo de JavaScript avançado, a gente já fez isso. A gente utilizou o fetch do JavaScript e a gente consumiu uma API. Então o front-end, quando ele se comunica com o back-end, o front-end se comunicando com o back-end, trazendo informações, a gente fala que ele está consumindo uma API. O nosso back-end a gente chama de API e o nosso front-end vai consumir essa API para trazer dados. E a gente utilizou o fetch lá atrás, mas tem uma outra biblioteca que é muito utilizada, que chama Axios. Então a gente vai instalar o Axios aqui no nosso front-end. Então eu vou dar um yarn add Axios. O Axios ele é muito utilizado. Inclusive, você vai ver até em vários descritivos de emprego, requisito do programador, saber consumir APIs utilizando o Axios. Beleza? Muitas empresas vão querer que você saiba consumir APIs utilizando o Axios. Tanto para vagas de back-end, tanto que de front-end. Porque dentro de um back-end eu posso consumir outra API. Então, eu tenho um back-end lá, eu posso pegar informações de outro back-end. Então, o Axios a gente usa tanto no front-end quanto no back-end. Porque imagine que aqui no meu back-end eu poderia acessar outra API, outro back-end para trazer uma informação. Então, eu usaria o Axios aqui também. Beleza? Então, instalei o Axios. Beleza? Tá tudo instalado. E agora, o que a gente vai fazer? Vamos lá. A gente vai mandar para o nosso back-end informações para cadastrar novos usuários, correto? E a gente vai também pegar informações de todos os usuários cadastrados, perfeito? Então, vamos fazer isso. Vamos começar adicionando novos usuários ao nosso back-end. E como que a gente vai fazer isso? Primeira coisa que eu vou fazer é importar o Axios. Importar o Axios from Axios. Perfeito, importei o Axios. E aí, aonde que eu vou utilizar o Axios? Eu vou utilizar o Axios aqui, ó. Porque agora, em vez de eu mandar os meus usuários aqui para dentro do meu estado, eu vou mandar lá para o meu back-end para que ele possa gravar essa informação. Então, eu vou pegar esse carinha aqui, ó, e por enquanto eu vou comentar ele. Então, quando eu clicar em adicionar um novo usuário, a gente vai mandar essa informação pro back-end, beleza? E como que a gente vai fazer isso? Eu vou fazer o seguinte. Eu preciso me comunicar com o back-end. E quando eu faço isso, eu preciso que a minha função seja assíncrona. Então, eu já vou colocar um async aqui na frente. E aí, eu vou fazer o seguinte. Eu vou criar uma variável aqui, pode chamar data mesmo. E aí, eu vou dar um await. E agora, a gente vai utilizar o Axios. Então, eu vou chamar o Axios. O que eu preciso? Eu preciso colocar o método que eu quero utilizar. Se a gente for lá no back-end, a gente vai ver que o método que a gente utiliza para gravar um novo usuário é o método post. Então, o que eu faço? Eu dou um axio.post. Tudo isso tem na documentação do Axios. É só ir lá ler. Só que eu estou trazendo para você bem mastigadinho. Perfeito? Mas quando você esquecer, tiver com alguma dúvida, quiser fazer alguma coisa, pode ir lá na documentação do Axios, que a documentação deles é muito boa, beleza? Aqui dentro dos meus parênteses, eu preciso mandar duas informações. Primeiro, eu vou mandar o endereço do meu back-end. Só que tem um detalhezinho. Eu não sei se vocês repararam, mas toda vez que eu rodo aqui o meu front-end, deixa eu subir aqui, ó, eu tô rodando na porta 3000. E o meu back-end, vamos lá, cadê a porta? E o meu back-end também está rodando na porta 3000. Lá na nossa aula, a gente, quando fez o nosso back-end, a gente colocou aqui a porta 3000. Então, não dá para os dois rodarem na mesma porta. Então, a gente vai fazer uma pequena alteração
eu vou falar que o meu back-end agora vai rodar na porta 3001, beleza? Meu back-end está rodando na porta 3001, o meu front-end na porta 3000, beleza. Aqui eu preciso dar um yarn, vamos ver aqui como a gente colocou, yarn dev. Então, eu vou dar um yarn dev aqui. Vamos iniciar o nosso servidor. Beleza, nosso servidor está rodando na porta 3001. Se você não lembra de nada disso, volta lá no módulo, dá uma olhadinha. Perfeito, aqui está rodando. Agora vamos no nosso front-end. E a gente precisa cadastrar aqui o endereço do nosso back-end. Primeira informação que o Axios pede. Nosso back-end, ele está rodando na porta 3000. Então, é http://localhost porta 3001. Perfeito? Porta 3001 do localhost. É só você se lembrar, por exemplo, quando a gente... Cadê? O meu Insomnia... Ah, tá aqui, ó. Aqui, ó. Tá vendo? Nosso back-end está rodando na porta 3001. 3001. Localhost 3001. Não sei se você gravou aqui no seu Insomnia, mas aqui tá as rotas que a gente tinha criado para a gente testar. Então, por exemplo, se eu der um get users... preciso trocar aqui para 3001 também. E vai voltar vazio porque eu não cadastrei nenhum usuário. Se eu cadastrar um usuário aqui, perfeito, consegui cadastrar. Retornei a informação. Então tá funcionando. Voltando aqui, eu já cadastrei o endereço, que é o localhost porta 3001 /users. Perfeito? Que é o nosso endpoint, que é o nosso endereço onde a gente vai mandar os nossos dados, perfeito? E a segunda posição aqui, eu preciso mandar os nossos dados. No caso, o nosso back-end, nossa rota post, ele espera o quê? Um nome e uma idade, o name e o age. Então, eu vou mandar esse objeto aqui, ó, name e age, dessa forma. É isso que ele espera receber aqui no request.body. Então, vamos lá, colocar aqui o nosso name. O nosso name, ele está vindo em input, name, current, value. E temos o nosso age, que está vindo em input, age.current.value. Perfeito? Talvez uma dúvida que surja é o seguinte, Rodolfo, mas em que ponto que eu estou falando que essas informações estão sendo enviadas no body? Só de eu enviar dessa forma aqui, o Axios já envia as informações no body para mim. Beleza? Então, era só isso que a gente precisava aqui no Axios. A gente, primeira posição, a gente envia o endereço que a gente quer enviar os dados. E, segundo, a gente envia os dados dentro de um objeto. Eu vou colocar um console.log, porque nesse console.log vai vir a resposta do back-end. Lembra que a gente cadastrou respostas? Então, aqui, quando tudo está ok, ele dá um response, status 201, e manda nosso usuário criado. Então, é essa resposta que vai chegar aqui para mim no data. Vamos lá, vamos ver se funcionou. Vou salvar aqui, vou rodar o nosso servidor. E vamos testar. Beleza? Vou abrir meu console, não tem nenhum erro. Vou colocar aqui uma informação, clicar em cadastrar e deu erro. Deu erro. Vamos ler o erro aqui, ó. O acesso ao localhost 3001/users dá origem 3000, ou seja, você está tentando fazer um acesso ao localhost 3001 vindo do localhost 3000. Olha, esse acesso ele foi bloqueado pela política de CORS. Política de CORS? O que é isso? Calma que a gente vai resolver esse problema. Se você for aqui no Google e digitar CORS, olha só o que vai aparecer. Vai te falar que o CORS, ou Cross Origin Resource Sharing, é um mecanismo utilizado pelos navegadores para compartilhar recursos entre diferentes origens. O CORS é uma especificação do W3C e faz uso dos headers do HTTP para informar aos navegadores se determinado recurso pode ou não ser acessado. Vou resumir para você. O que é o CORS? O CORS é um mecanismo do navegador que você só pode acessar um front-end, só pode acessar um back-end se o back-end deixar. É isso mesmo. Eu tenho que habilitar lá no meu back-end o acesso ao front-end. Porque imagine o seguinte, vamos supor que você trabalha num banco. Imagine se maliciosamente alguém tentasse acessar a sua API. Não ia dar certo, né? Então, por padrão, é bloqueado.
e a gente precisa fazer o desbloqueio. E como que a gente desbloqueia isso? É muito simples. Eu vou aqui no meu back-end, vou parar aqui o meu servidor e a gente vai adicionar um carinha. Eu vou dar um... Aqui a gente não tem o yarn, a gente não está utilizando o yarn sim. Eu vou dar um yarn add course. Tá vendo? Yarn add course. Beleza. Tem um yarn add course, já instalou. E aí a gente vai fazer o seguinte. Aqui em cima, eu vou importar o course. Import course from course. E a gente vai avisar, lembre-se que a gente está usando o Express. A gente vai avisar para o Express que todas as nossas rotas, a gente vai habilitar o course, ou seja, a gente vai deixar que ele tenha, que o nosso front-end tenha acesso. Então eu vou dar um app.use course, dessa forma aqui. Beleza? Assim eu habilito que as nossas rotas estejam expostas para o meu front-end acessá-las. O correto numa aplicação profissional é eu não habilitar o course para todo mundo. Dessa forma aqui, eu estou habilitando para qualquer um ter acesso a esse back-end, essa API. Mas, se for uma aplicação realmente importante, você vai cadastrar aqui dentro os sites, ou seja, os endereços que vão poder ter acesso a essa API. Mas no nosso caso, como é aqui o objetivo é didático, a gente vai liberar o course para qualquer aplicação. Só de fazer isso, eu já liberei a minha aplicação, o meu back-end. Então, eu vou dar um yarn dev para voltar a rodar o servidor. E vamos tentar, então, cadastrar agora o nosso usuário. Eu vou limpar aqui o erro. Eu vou clicar em cadastrar. E agora deu certo. E olha só, a gente tinha colocado um console log aqui. E vamos ver a resposta que o back-end mandou para o nosso front-end. Então, olha a resposta que ele deu. Ele colocou aqui várias configurações, o que foi mandado, tudo mais. Mas o que importa para nós é esse carinha aqui, ó, esse data. Esse data é o que o back-end retornou, ó. O usuário criado mandou a idade do usuário, mandou o ID do usuário, mandou também o nome do usuário. O usuário está criado. E mandou também para nós, ó, o status 201, dizendo que, ó, seu usuário foi criado. Status 201 é um status de sucesso. Então, por enquanto, nessa aula é só isso. Na próxima aula a gente volta, porque além de cadastrar um novo usuário, eu quero mostrar esse usuário aqui. Eu quero pegar essas informações, eu preciso disso. Só para recapitular essa aula, a gente fez agora a ligação do nosso front-end com o nosso back-end. Do lado do front-end, o que a gente fez? A gente instalou o Axios. E aí, para a gente mandar esses dados lá para o nosso back-end, o que a gente fez? A gente precisa do await, beleza? Porque se eu não colocar o await, lembra o que acontece? O JavaScript simplesmente vai pular isso aqui e não vai dar certo. Ele precisa que essa execução termine para ele continuar no nosso código. Então, a gente precisa colocar o await e toda vez que eu coloco o await, eu preciso também colocar o async aqui na minha function, beleza? Com o Axios, eu dei um axios.post, lembrando que a minha rota de /users, ela é post. Então, para eu conseguir bater nessa rota, eu preciso colocar um método HTTP correto, que aqui no caso é o post. Coloquei um axios.post e aqui o Axios ele espera duas informações. A primeira é o endereço, então eu coloquei lá http localhost porta 3001/users. Esse aqui é o endereço do nosso back-end. E a segunda informação é um objeto com os dados que o meu back-end espera receber. No caso, a minha rota de users espera receber um name e um age. E assim que essas informações chegam, ele retorna para nós o nosso status 201, dizendo que tudo deu certo, e retorna também o usuário criado já com o ID. Beleza? Então aqui no front-end foi só isso, essa função que envia os dados pro back-end. E no back-end a gente adicionou aqui o course. A gente aprendeu que se a gente não habilitar o course, por padrão ele vai bloquear qualquer acesso que uma aplicação tente fazer no nosso back-end, beleza? Eu sei que são muitos conceitos novos, mas você precisa treinar, precisa assistir a aula mais de uma vez para que tudo fique gravado na sua mente. Mas o que a gente fez aqui é bem avançado, é bem legal. A gente está conectando duas aplicações. Então eu tenho o meu back-end aqui, está rodando na porta 3001, e eu tenho meu front-end. Então eu estou mandando dados do meu front-end para o meu back-end. Na próxima aula a gente volta para continuar a nossa aplicação.